Esse conteúdo integra as ações do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura e da Educação, da edição de 2021. Olá, eu sou a Daniela Biancardi. Eu trabalhei no vocacional no período de 2007 a 2010 e eu atuei mais na região noroeste como coordenadora de equipe nos períodos de 2009 e também de 2010 um pouco, porque depois eu tive que sair do projeto por conta de um outro trabalho. A minha vivência... eu também trabalhei no EMIA, né, na instauração e inauguração dos 21 EMIAs, né, de quando eles viram um projeto distribuído para os primeiros 21 CELs. Então, eu também atuei em Perus entre 2003 e 2006, mais ou menos. Então, de fato, é um território que eu tenho certa intimidade, também por ser alguém da região de Jundiaí, morando em São Paulo, mas nascida e de quem é da luta operária e filha de operários da cidade de Jundiaí, e eu tenho uma certa intimidade e vou crescendo, né, aprendendo culturalmente com toda essa linha, né, territorial, desde Jundiaí, Franco da Rocha, Morato, Várzea, Campo Limpo, até chegar em Perus, que é uma ligação forte que os territórios têm. Acho que a questão de me ver como uma filha de operário de fábrica e crescer dentro da luta operária, obviamente me coloca numa conexão direta com quem é filho e neto da luta operária de Perus, originalmente da fábrica de cimento, né? A construção do vocacional, a ampliação do vocacional para os CELs, ela é importante, significativa, mas historicamente a gente sabe o que o teatro vocacional tem como matriz pedagógica, vamos dizer assim, e como fonte de pesquisa, eu acho que acima de tudo, né, em um projeto de formação, mas ele não é um projeto de formação somente para o jovem que participa do projeto, mas acima de tudo para nós artistas da cidade. Estar num território onde você não habita diretamente, não basta só um corpo turístico duas ou três vezes por semana, diante dessa complexidade toda que a gente tem que entender que é a cidade de São Paulo e o que são os bolsões periféricos mesmo, né? Inclusive culturalmente a gente tem muito que aprender. Então acho que só cumprir institucionalmente com o projeto nunca foi a nossa intenção. Como coordenadora de equipe, acho que está para além de alguém, um corpo que produz, uma espécie de agente que localiza ali possíveis relações ou articulações com uma gerência de unidade. Acho que sempre esteve para mais que isso, né? Então, coordenar a equipe, a gente tinha um trabalho cirúrgico, humano, de pensamento crítico e responsável por construirmos coletivamente, de forma cooperativa, um processo de formação para todos nós. Eu não consigo falar eu fazia, e sim nós fazíamos, nós fazemos. Eu acho que tem um espectro da história do teatro de grupo da cidade de São Paulo, da história de luta dos teatros de grupo, que estão totalmente conectados à história da luta operária de diversos territórios da cidade. Não seria distinto com Perus, e foi assim que a gente foi construindo o projeto como equipe, na época que teve, para mim, tem um ponto muito significativo, que é como que a gente, como coordenadora de equipe, também se coloca como quem provoca, como quem orienta e como se vê provocado e orientado. Não há como a gente atuar a partir do nosso sol, né? Nós temos que responder a uma urgência, mas ela
como a gente faz com que essa urgência seja coletiva e como que métodos e pedagogias do mundo venham com uma materialidade porosa, dialógica, democrática e de amplo pensamento crítico. É para isso que o teatro tem essa função social e é isso que nós defendemos. Então, colocarmos-nos em função do teatro, né, de um teatro da coletividade, de um teatro operário, de um teatro de quem é da luta, de fato, e cada dia mais lutar conjuntamente com as equipes, e isso envolve todos os vocacionados. O que eu acho que vocacionados são as famílias também, é como que a gente se vê protagonista de uma ação coletiva onde não é o teatro acadêmico e o teatro literário. A gente tratar das culturas que são populares, tratar da arte marginal e estudar isso a fundo, com rigor, porque ele também é necessário, com a devida pontualidade e princípio ético. Então, eu nunca fiz nada como coordenadora que eu também não tivesse os meus coordenadores, eu não tivesse a devida orientação e não tivesse a devida escuta, disponibilidade para quem é vocacionado e para quem é orientador. Nós trabalhamos sempre juntos e eu acho o coordenador de equipe uma pessoa significativa no sentido de elos e de um fluxograma pedagógico que a gente pode criar, não por uma chave hierárquica, mas por uma função que pode muito auxiliar, provocar, comover e se ver nesse lugar de quem é comovido e quem recebe também. É um grande aprendizado. E também não dá para deixar o AO de fato isolado, não basta a gente só produzir uma equipe, se colocar um pouco como produtor executivo, porque isso é entretenimento, né? Isso não é a arte que o teatro de grupo defende. Então, a gente sempre se colocou como quem era defensor de metodologias e possibilidades conjuntas e cooperativas de um estudo para o mundo, de um estudo para aquele mundo, de um estudo que produza memória, produza história. Acho que é isso que me marcou e era isso que a gente fazia. Eu nunca vou esquecer 2009, que foi um dos anos mais significativos como coordenadora de uma equipe que respondia, que fazia junto, e a gente fazia junto, todo mundo sempre muito junto. Tem registro, tem vídeo, isso que eu acho que é importante, a gente conseguiu deixar registro também dessa equipe especificamente e de outros que eu participei. É isso, vida longa ao projeto e mais ampliação, e mais função, e mais missão, que é isso que a cidade de São Paulo precisa. Até mais. Oi, meu nome é Valmir Pavan. Eu estive no programa vocacional entre 2004 e 2011, com exceção de 2005 e 2006. E, bom, o programa vocacional me marcou profundamente, né? E eu acho que o que mais me marcou, se eu pudesse dizer assim, que uma coisa, em uma palavra, em uma ideia, é a ideia do diálogo mesmo, que eu acho fundamental no programa. Tanto o diálogo entre artistas orientadoras e artistas orientadores e vocacionadas e vocacionados, entre comunidade e coordenação de equipe, coordenação do programa, coordenação de equipamento, enfim. E depois de um tempo também se aprofundou o diálogo entre as artes e as linguagens, né? Artes e linguagens do programa. Isso também me marcou demais, porque eu acho que com isso a gente produzia e pensava uma arte viva. A questão também decorrente e ligada a essa questão do diálogo é como a minha subjetividade, que é minha própria, ela se transforma nesse diálogo aberto realmente, né, de intenção de abrir esse diálogo com o outro. Então a minha subjetividade se transforma, se adapta, se ressignifica num olhar aberto em relação com o outro. E isso, para mim, humaniza as pessoas, muito mais, né? E aí, a questão do diálogo também reverbera na visão de cidade, porque eu sou geógrafo, eu me formei em geografia, mas não segui a profissão. Fiz apenas alguns estágios e
também dei um pouco de aula de geografia, mas acabei continuando só com teatro, mas a visão da geografia de espaço é social, né? Então, quando eu ia e participava e vivenciava essas experiências todas no vocacional, eu percebia como a visão local ela tem relação total com o que se pensa tradicionalmente naquele lugar, né, culturalmente, mas também se relaciona com o que vinha de fora, tanto do resto da cidade quanto do mundo. E essa troca que a gente estabelecia ali era muito rica, porque o que se produz, o que se pensa num lugar é influenciado por que está fora, sim, mas também influencia o que está fora. E é uma constante e dinâmica troca. Então a sociedade, o espaço é social, né? Isso ficou muito claro para mim, muito mais claro ainda, né, na prática do vocacional, não só na faculdade. E eu acho que seria essa vivência que o vocacional permite, seria muito interessante se ela pudesse ser vivenciada por outras pessoas, porque a mídia propaga muitas vezes, a grande parte das vezes, uma visão de cidade que aparta, né, que não promove diálogo. E eu acho que isso no vocacional não acontecia, pelo contrário, o diálogo era constante e a gente enxergava a cidade de um modo mais humano, vivo e múltiplo. É isso que eu queria falar agora. Então, acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu no vocacional, para mim, foi quando eu coordenei a equipe Noroeste. Nós éramos em uma equipe com 11 artistas orientadores. E a gente tinha um encontro de 3 horas de trabalho em conjunto, que tinha que disparar uma série de ações que tinham que fazer sentido. Então, era a partir do que eles sentiam nas pontas, o que acontecia nas pontas, voltava para aquele encontro, né? E naquele encontro a gente tentava se atravessar, se contaminar um com as atividades dos outros, às vezes procedimentos. E o que culminou numa grande ação que foi bastante potente, que foi a ocupação da fábrica Portland Perus, de cimento. E foi uma ação que ela foi gestada com muito cuidado, com muito carinho, pouco a pouco, em que cada um foi vendo o que cada turma, o que cada coletivo pudesse trazer para aquele encontro de uma maneira afetiva, de uma maneira que realmente tivesse ressoando no trabalho, que não fosse um produto a ser apresentado, mas algo que pudesse estar atravessando aqueles corpos de uma maneira significativa. Então a gente foi gestando, criando nesse encontro pedagógico um conjunto de procedimentos que a gente chamou naquele momento de metodologia do encontro, onde a gente trocava as experiências e reconhecia a pesquisa que estava acontecendo em cada núcleo, em cada encontro. Então a gente partilhava, teve uma das partilhas que foi muito importante, que eu achei que foi uma ação Roda Viva, onde o artista, o orientador, ele ficava num centro de uma roda, uma outra pessoa, ela anotava o depoimento dela, ela registrava o que essa pessoa, e a gente fazia perguntas que às vezes ele não sabia responder, mas a tentativa dele responder aquilo davam pistas e caminhos por onde ele podia caminhar. Então, incertezas, aparecia uma delicadeza às vezes de coisas que ele desconhecia, né? Uma delicadeza de coisas que ele ainda não conhecia e que ele pudesse reverberar ali. Então todo mundo fazia perguntas, essas respostas, mesmo que ainda não elaboradas, elas iam sendo registradas num papel e ele ganhava de presente aquela pergunta de pesquisa. Então foi um trabalho muito, muito delicado nesse sentido. E a ação em si, ela foi criando derivas. Então cada coletivo saiu do seu espaço com um ônibus e eles tinham derivas sensoriais para ir trazendo uma narrativa e um olhar específico para quando chegasse lá na fábrica, eles pudessem encontrar algo já sensibilizados, já com o recorte de uma narrativa própria.
Então, era o olhar, uns tinham que não podiam falar e tinham que fazer o trajeto observando as cores ou os sons, e aí chegavam lá e anotavam essa narrativa de sons que foi construída no caminho. Quando a gente chegou na fábrica, a gente foi recepcionado para quem era da casa, e era um grupo de lá, que foi muito lindo a recepção deles, que foi bastante com imagens da própria fábrica, do própria história daqueles trabalhadores da fábrica. E depois nós dividimos os grupos e entramos na fábrica. E a grande dificuldade, eu representava uma gestão pública e eu não podia entrar na fábrica, né? E aquilo era muito, porque eu não tinha uma permissão, mas eu tinha uma carta e ao mesmo tempo era transgressor, e aquilo foi muito difícil de lidar, né, naquele instante. Então era como se perigoso também se algo acontecesse. Então a gente pediu autorização para tirar fotos e foi permitida a nossa entrada. E daí foi um grande encontro mesmo, que os grupos foram olhando para aquele espaço, eles tinham perguntas para serem respondidas e materializadas nos corpos, e eles foram criando nichos, estações, e aí, depois de um certo tempo, a gente foi acompanhar em 30 minutos de trajeto, onde cada grupo pôde se apresentar. E nessa apresentação, a gente realmente reconheceu o espaço, a corporalidade, os depoimentos pessoais de cada um, as narrativas que vinham dos encontros anteriores, que culminaram ali. Então, as coisas começaram a se fazer sentido, né? E a própria arquitetura daquele espaço deteriorado, e tem uma vida ali, uma história, era muito importante. Então, tem um vídeo desses 30 minutos, que é um presente, né, e que marcou muito a minha relação do que é o trabalho no espaço público, do que é realmente a importância da gente fomentar trabalhos que instigue a singularidade de cada artista, e de que a gente não imponha um produto, mas que a gente fomente fortalecer o que realmente ressoa. E a resposta foi o trabalho na fábrica, né? E depois eu soube que retomou todo um processo de ocupação da fábrica, e para mim foi muito importante que isso reverberou e que foi uma ação que fez sentido, não só para o coletivo daquele espaço que mora em torno, que realmente tem na pele as marcas daquele lugar, mas o espaço mesmo, né, outros coletivos também ressoou muito. Foi muito lindo aquele trabalho. Olá, meu nome é Rodrigo Munhoz e eu vou partilhar com vocês rapidamente sobre as relações que eu estabeleci junto ao programa vocacional. Essas relações, elas aconteceram em momentos pontuais do programa. No primeiro momento, enquanto processo de instauração, de implementação do programa. Na ocasião, eu fazia parte da equipe de coordenação do Núcleo de Ação Cultural do CEL em Pirituba, nos idos dos anos 2000, e depois eu tive uma outra participação como membro do Núcleo de Comunicação do programa em 2019, e sobretudo, e é sobre esses pontos que eu gostaria de me debruçar, sobre os anos de 2015 e 2016, que ao meu ver foram os anos de ouro, digamos assim, do vocacional, sem querer puxar a brasa, mas já puxando para esses anos, né, em que eu inclusive fui coordenador de equipe, mas enfim, eu digo que foram os anos de ouro porque na realidade a gente tinha um tensionamento sobre coisas que já estavam cristalizadas no programa, e foram nesses anos de 2015 e 2016 que a gente teve a oportunidade, por exemplo, de juntar pessoas que queriam trazer um pouco de dissonância para o programa através de grupos de trabalho, os famosos GTs, e cada GT conversava com uma pauta emergente, uma
enfim, com as políticas afirmativas, com tudo isso que de alguma forma hoje tensiona a gente nesse contexto em que a gente vive. Para além disso, houve também um processo bacana de reflexão, de questionamento do material norteador, né, dessa hegemonia, às vezes, de determinadas ideias. E em relação a isso foi construído aquilo que foi cunhado como material desnorteador na época, feito por um fanzine muito bacana, através de um fanzine. E depois a gente também teve um processo que foi um entendimento por alguns coordenadores de equipe e outros artistas orientadores de que era possível trabalhar para além dos equipamentos, que isso não deveria se tornar uma normativa, né, mas que deveria existir a coisa da itinerância, porque todo mundo ganhava com a itinerância, isso oxigenava o programa, as ideias, as relações entre os territórios, e isso de alguma forma, para além da ideia de território, eu acho que a gente conseguiu dar um salto para a ideia de fronteira entre linguagens, fronteira entre territórios. Então era importante estar na fronteira, mais na fronteira do que propriamente nos territórios. Isso aconteceu em algumas ocasiões e, ao meu ver, assim, quem recebia essa orientação ganhava com isso, porque tinha ali a possibilidade de lidar de maneira transdisciplinar com as linguagens. E, enfim, as artistas orientadoras podiam, né, por sua vez, circular né, com uma outra compreensão, né, do programa. E, enfim, foi também nesse período que a gente questionou muito assim, se não seria necessário uma refundação do programa, razão pela qual se pensou inclusive numa mudança de nome do programa, porque o nome realmente ele não é assim, você dá um Google, você percebe que outras coisas estão atreladas à ideia de vocacional. E, enfim, tudo isso de alguma forma ou de outra acabou se perdendo com o golpe, né, golpe contra o governo Dilma, e depois tudo que foi reverberando nas outras esferas de poder, né, e, enfim, tudo isso de alguma maneira ou de outra foi acobertado, né, ao longo dos anos. E eu espero muito que as pessoas que agora estão possam, por sua vez, resgatar essa memória. Valeu pelo convite, obrigado. Salve, Mestre Soró, salve Região Norte 3, salve Programa Vocacional, salve Ferve Território, salve todos os mestres, todas as mulheres, todas as pessoas que eu pude conhecer no Quilombac nos últimos 3, 4 anos que atuei como artista orientadora de dança e como artista articuladora de território. Estou muito feliz de poder contribuir com a construção dessa história e com o Museu do Céu Aberto, com as articulações, saraus, todas as movidas de território da Norte 3, especialmente no que se refere ao recorte do Céu Perus, com o Quilombac, com essa atuação específica do vocacional nessa região. Queria dar um salve para todos e todas e todos que continuam seguindo e dizer que é um prazer fazer parte desse lugar. Um beijo grande e simbora tocar esse jongo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lúcia Machado, fui articuladora regional da Norte 3 na edição de 2021 do programa vocacional. E daí vim contar aqui um pouquinho para vocês o que eu fiz nessa edição, esse ano, né? Primeiro, acho que é válido contar aí que esse ano o programa fez 20 anos, então a gente quis um pouco comemorar esse aniversário, muito guiado pelo termo Sankofa,
que é olhar para trás, né, para poder ressignificar e pensar o futuro. Então, através da ideia de uma das artistas orientadoras da equipe, a Adriana Dan, a gente criou o Vocacional Rememória, que foi uma sequência aí de lives e depoimentos com artistas orientadores, artistas vocacionais e outras funções, assim, artistas que passaram pelo programa, principalmente isso, né? Para ver como eles estão e o que do vocacional reverbera até hoje na vida deles. E principalmente pensando nisso, não só pelo fato de, vamos ver como eles estão, mas pelo fato de perceber que depois de 20 anos o programa tem poucos registros físicos, materiais das edições, né? Elas ficam muito etéreas, assim, nas nossas lembranças, nas nossas memórias, mas a importância de criar registros e patrimônios culturais de uma política pública que existe há 20 anos e que dá sempre certo, que está aí se mostrando muito potente, é necessário. Então, essa sequência aí de depoimentos que vocês viram foi, né, um pouquinho de resgatar essas memórias e esses ocorridos. Acho que é válido aí, dá para perceber que ao longo desses 20 anos, essa minha função de articuladora regional, ela foi passando por vários nomes e, consequentemente, por várias interpretações do que é essa função, né? Mas todas elas é meio guiada e tem ali como disparador a tarefa de coordenar uma quantidade de artistas orientadores. A articulação regional esse ano também tinha a ideia, né, o objetivo de fortalecer o território e potencializar as redes que existem na região noroeste. Como fazer isso no mundo online, no meio de uma pandemia, onde a edição inteira foi remota? Difícil. E principalmente, como fazer isso quando você ainda tem que coordenar 16 processos criativos de cada artista orientador e produzir as ações culturais e não estourar suas horas de 15 horas semanais. Difícil. Além do Vocacional Rememória, que não é só esse vídeo, tem aí as lives que você pode ver no YouTube da Norte 3 e também nas páginas dos equipamentos, que conta aí com depoimento de muita gente, que poderia ter sido ainda mais gente, porque a gente entrou em contato com muitas pessoas, mas infelizmente questões de agenda, muita gente não conseguiu dar o seu depoimento, deixar o seu registro aqui para nós. Além disso, uma outra coisa que eu fiz foi um mapeamento de coletivos e espaços independentes que existem aqui na Norte 3, na região noroeste, né? Partindo muito dessa ideia de deixar material, eu fiz esse mapeamento físico para deixar nos equipamentos e ele consta ali com uma mini bio de coletivos que são daqui, que fazem um trabalho maravilhoso e é voltado para quem em algum momento vai ter que vir com essa tarefa de articular o território ou potencializar alguma rede e não conhece nada do território. Então tá lá nos equipamentos, consulta pública, é só chegar nas bibliotecas que lá vai ter as mini bios de todos os coletivos. A ação se chama do território, estava aqui antes de eu chegar. E se você é do território e vê que tá faltando alguma coisa, pode acrescentar mais material, tá bom? Acho que é basicamente isso. Então, desejos para que a próxima AR, ou o próximo AR, ou o próximo coordenador, ou o próximo artista orientador, ou o próximo artista vocacionado produza registros, para a gente sempre manter essa política pública com argumentos para que continue, porque ela vale a pena. Ela vale tanto a pena que eu sou uma ex-vocacionada, que participei do programa aí por 6 anos como vocacionada e me formei enquanto artista graças a esse programa. É isso. Beijos. Acompanhem as coisas que virão, pois o edital de 2022 já saiu, então se você não se inscreveu, aproveita e se inscreva e bora que bora. Beijos.